Desliga aí esse ventilador. Nosso Deus e Pai, nós queremos sim, Senhor, mais uma vez, uma porção da Tua Palavra para alimentar a nossa vida. Senhor, nós não conseguimos viver sem a Tua presença, sem ouvir a Tua Palavra, sem ouvir os Teus conselhos, sem atentar para os mesmos e glorificar o Teu nome por isso. Pai Santo, mais uma vez nesta noite, fala aos nossos corações, neste culto em que nós chamamos de culto evangelístico, onde todos podem participar para ouvirem o Teu santo e bendito Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo o que nele crê. Vem mais uma vez, Senhor, nesta noite falar aos nossos corações. Aquieta os nossos ânimos e prepara-nos para ouvir a Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Nesta noite nós iremos falar sobre a corrupção do gênero humano. Ou seja, houve um período na história, do povo, a corrupção geral do gênero humano, melhor dizendo. Houve um período na história em que o Senhor já havia criado o homem, o Senhor já havia dado ao homem tudo o que ele precisava para viver uma vida plena diante de Deus, mas o homem tomou decisões que desagradou a Deus. Deus é santo, Deus é perfeito. Deus criou o homem, mas estabeleceu mandamentos para o homem, para o próprio bem do homem. Não é para o bem de Deus os mandamentos, porque Deus, ele é satisfeito em si mesmo. Deus não precisa de nada nem ninguém para ser feliz. Ele é pleno em si mesmo. Mas ele criou o homem e não deixou o homem alheio ao seu próprio prazer, à sua própria vontade. Pelo contrário, ele deu ao homem mandamentos, estatutos e leis para que o homem pudesse viver uma vida boa, agradável e perfeita. Mas a partir do capítulo 6 de Gênesis, então nós vamos ver que o Senhor resolveu tomar uma posição, podemos dizer assim, uma posição severa aos nossos olhos, mas uma posição justa aos olhos de Deus, porque Deus sabe muito bem o que faz. Então, no capítulo 6 de Gênesis, após o Senhor ver toda aquela corrupção do gênero humano, o autor que escreveu o livro de Gênesis, inspirado pelo Espírito Santo, vai dizer o seguinte: como se foram multiplicados os homens na terra e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Verso 3. Então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Então, a partir daí, Deus estabeleceu agora uma quantidade de dias para o homem. Veja que antes disso, o homem vivia 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, até chegar ao ponto
de 965 anos, ou 1965 anos, que foi o homem mais velho das Escrituras, Matusalém. Ele viveu 965 anos. Mas aí o Senhor exerce um juízo sobre o homem, dizendo: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Há quem pense que Deus estabeleceu esses 120 anos para toda a geração até nos dias de hoje. Mas não, que nós já encontramos no nosso mundo, não sei se no nosso país, no Brasil, mas em outros países, pessoas com mais de 120 anos. 125, 121, 122, por aí. Ou seja, a palavra de Deus não seria perfeita se ele dissesse que o homem iria viver 120 anos e encontrássemos hoje pessoas com mais de 120. Neste caso aí, Deus pré-anunciou o juízo lá no Antigo Testamento. Ou seja, Deus estabeleceu a partir daquele momento até o dia em que a arca seria feita, Noé entraria na arca junto com sua família e Deus exterminaria aquele povo. Então, 120 anos é isso. É a partir daí até o dia do dilúvio. Foram 120. E como a Bíblia nos mostra que Noé era o pregoeiro da justiça, podemos crer, obviamente, que Noé passou 120 anos pregando a este povo que Deus iria derramar água sobre a terra e exterminar toda a população por meio do dilúvio. E somente aqueles que estivessem na arca, esses seriam salvos. Então, o verso 4 vai dizer: ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos, estes foram valentes varões de renome na antiguidade. Verso 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então Deus olhou de lá de cima para a raça humana, viu toda a maldade que se havia multiplicado na terra, e como continuamente havia mal em todo o desígnio do homem. Ou seja, as coisas só iam de mal a pior, de mal a pior, de mal a pior. E então, o verso 6 vai dizer: então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Eu não vou explicar o que é esse arrependimento de Deus aí, porque Deus é perfeito e faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Uma coisa é certa: após o autor ter escrevido que Deus se arrependeu de ter feito o homem na face da terra, isso lhe pesou o coração. A partir daí Deus resolveu enviar o dilúvio. Verso 7. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Qualquer um homem natural, ou até qualquer um cidadão irônico, irá dizer:
Que Deus é esse? Que criou o homem e agora diz que vai fazer desaparecer o homem da face da terra. E não apenas o homem, mas o animal, os répteis, as aves dos céus. Então, como é que a maldade se multiplicou entre os homens ali? Deus resolve destruir o homem, os animais, os répteis, as aves. Ora, nós não temos outra resposta senão dizer o seguinte: é Deus quem está decidindo isso. Quem sou eu para questioná-lo? Quem sou eu para não aceitar uma decisão de Deus? É difícil? É, porque como nós somos seres carnais e egocêntricos, pensamos em nós mesmos, né? Então nós achamos que ninguém tem poder sobre nós, né? E nós achamos que já que Deus criou toda a raça humana e toda a sua criação, nós achamos que ele tem o dever de cuidar, ele tem o dever de sustentar. Só que não acontece isso com Deus. Nós não estamos falando de uma pessoa qualquer ou de uma pessoa comum. Nós estamos falando do nosso Criador, o Deus Todo-Poderoso, que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. E quem é o homem para questionar? O apóstolo Paulo chega a escrever lá no livro de Romanos, capítulo 9. Quem és tu, ó homem, para discutir com Deus? Acaso pode a criatura perguntar ao Criador: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? Nós que somos cristãos e acreditamos nesse Deus maravilhoso, muitas vezes incompreensível para nós, porque temos a mente limitada e muitas vezes não entendemos aquilo que Deus está fazendo. Muitas vezes nós questionamos, mas na verdade nós deveríamos nos calar, fazer silêncio diante da vontade de Deus, daquilo que Ele estabelece, daquilo que Ele faz, daquilo que Ele quer. Ou, no mínimo, ou talvez no máximo, fôssemos até Ele em oração. Senhor, mas por quê? Senhor, mas por quê? Senhor, mas por quê? Essa seria a atitude mais prudente de um filho de Deus. E não chegar para o seu próximo, ou chegar para aqueles que anunciam esta palavra, questionando por que ele vai fazer isso, que Deus é esse, não acredito nesse Deus. Ok, se você não acredita, tudo bem. É pela fé que nós aceitamos a vontade de Deus, a palavra de Deus. Hebreus capítulo 11, verso 6 diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. É pela fé. Nós não devemos nos maravilhar se uma pessoa disser: eu não creio em Deus. Acabou-se. Não crê, não crê. É melhor você ser sincero, dizer que não crê em Deus, porque você não vê evidência desse Deus, porque você não tem como comprovar esse Deus, do que você fingir que crê nesse Deus e viver uma vida miserável como se fosse um filho do diabo. Até aí tudo bem. Verso 7, disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei,
o homem e o animal, os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Verso 8. Porém Noé achou graça diante do Senhor. O que quer dizer aí Noé achou graça diante do Senhor? O Senhor resolveu salvá-lo. É isso. Não é que Deus riu, né? Certa feita uma pessoa diz, ai, o Senhor achou graça diante de Noé, ou seja, o Senhor riu diante de Noé. O sentido, a palavra graça aí não quer dizer rir, quer dizer favor imerecível, favor imerecido. Ou seja, Deus olhou para Noé e disse, esse eu vou salvar. Então, Noé achou graça diante do Senhor. Verso 9. E eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Muitas pessoas entendem aí que Deus achou graça diante de Noé porque Noé era homem justo, íntegro e andava com Deus. Mas isso seria uma condição para que Deus o salvasse. Ou seja, Noé foi salvo por causa das suas obras. E isso não acontece diante de Deus, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis. É o que diz a palavra. Então, quando diz que Noé era justo e íntegro entre os seus contemporâneos e andava com Deus, é porque Noé creu em Deus. Noé acreditava em Deus. Noé vivia a vontade de Deus. Não era que Noé era um homem bonzinho e todo mundo era mau. Era que Noé era crente e todos os outros homens eram incrédulos. Então Noé era um homem justo, íntegro e andava com Deus. E Noé achou graça diante do Senhor. O Senhor resolveu salvar Noé. O Senhor resolveu salvar a esposa de Noé. O Senhor resolveu salvar os três filhos de Noé. E o Senhor resolveu salvar as 3 mulheres dos seus 3 filhos. Totalizando assim 8 pessoas salvas apenas em toda aquela geração. E a história de Noé continua no verso 10 dizendo: Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então, quando alguém perguntar por que o dilúvio aconteceu por causa disso. Porque o Senhor olhou para a terra e viu que tudo havia se corrompido e só havia um crente na terra, Noé. E por causa da graça que Deus resolveu conceder a Noé, porque graça é favor imerecido, então Noé não merecia, Noé recebeu essa graça da salvação. O Senhor também, por meio de Noé, salvou a sua esposa, seus 3 filhos e suas 3 noras. Nós iremos ver isso mais adiante, a partir do capítulo 13, quando Deus anuncia o dilúvio a Noé. Então, esse Deus que anunciou o dilúvio e que se arrependeu de ter criado o homem e que, por meio do dilúvio, matou toda aquela geração, salvando apenas Noé
e a sua parentela, este Deus anunciou por meio de Cristo que um dia o seu Filho, que morreu na cruz do Calvário, voltará a este mundo. E antes que ele volte, o mundo estará vivendo como nos dias de Noé. Os homens casavam, davam-se em casamento, bebedeira, prostituição, roubos, adultérios e tantas outras coisas. Corrupção. Veja que diz: todo ser vivente havia corrompido seu caminho na terra. Não havia um sequer que pudesse escapar do juízo. Como nos dias da vinda de Cristo também, a Bíblia diz que o Filho do Homem, Cristo, não virá antes que haja apostasia. A apostasia é o abandono da fé. Então as pessoas estarão fazendo brutalidades, estarão se corrompendo cada dia mais, irão de mal a pior, como está escrito lá em Timóteo. E então, repentinamente, eles serão surpreendidos pela vinda do Senhor, que irá levar apenas a sua igreja. E todos os outros homens que estiverem na sua incredulidade sofrerão o castigo eterno. Que Deus aplique essas palavras em nossos corações e nos prepare para o próximo estudo segundo a sua graça. Vamos orar.